A Bíblia, a palavra de Deus, principalmente no livro de Atos, mas não é apenas um livro de Atos, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, quando nós nos entregamos à leitura de capítulo vezes capítulo e versículos, e então toda a composição de textos da palavra de Deus, nós deparamos com nomes de pessoas. Homens, na sua maioria, mas também nomes de mulheres. Como na nossa sociedade, tem alguns nomes que se destacam, chamam a atenção, talvez pelo grau de comprometimento, compromisso, ou talvez tanto comprometimento e compromisso positivo quanto negativo. O apóstolo Paulo era uma pessoa que tinha uma mente, uma memória para relacionar pessoas ao seu nome. Tá? Se você fosse nos dias de Paulo e convivesse um pouquinho com ele já colocaria você na lista de menção de pessoas pelo nome. Tá? Talvez diria então, a nossa irmã Ângela, a nossa irmã Rosângela. Estou dizendo isso porque tem 3 homens que receberam o mesmo nome e 2 deles são mencionados pelo apóstolo Paulo. Uma outra menção é por Lucas, no capítulo 4, escrevendo o livro de Atos. Lucas menciona o primeiro indivíduo que, dentre os 3 têm o mesmo nome, tá? Mas o primeiro é mencionado por Lucas em Atos 4, 6. Quando Lucas menciona a linhagem sacerdotal daqueles dias, ele vai dizer que Anás, sumo sacerdote, Caifás, João e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. Primeira vez que temos no livro de Atos a menção, então, desse Alexandre, dentre os 3 Alexandre, nomes de homens mencionados no Novo Testamento. O primeiro deles é este indivíduo aqui, o Alexandre, da linhagem sumo sacerdotal, da linhagem sacerdotal. Paulo, já de maneira negativa, menciona em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, 2 indivíduos, um por nome Himeneu e outro por nome Alexandre, que haviam desviado e tornaram-se herege da fé cristã, os quais Paulo então diz que entregou a Satanás para que aprendessem a não blasfemar, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. E o terceiro Alexandre, na menção de 3 Alexandres do Novo Testamento, é o de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Esse, então, é o mais referido deles que a gente tem em mente de alguém maldosamente na prática de crueldade, principalmente para com o apóstolo Paulo. E no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 14, Alexandre o latoeiro. Ele faz questão de destacar a profissão dessa pessoa. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. E o texto, então, em sequência, Paulo diz, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Lembra, no nosso estudo da semana passada? Recebeu o mal, você vai retribuir o bem. Mas Paulo disse aqui, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Ele deixou a questão da maldade causada por esse Alexandre diante de Deus, que a Bíblia diz que a quem pertence a vingança e quem vai retribuir
e o versículo na sequência em Hebreus 10, depois do versículo 30 falar que a vingança é do Senhor, o versículo 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O nosso Deus, a Bíblia destaca que ele é um fogo consumidor. Ok? Isso tem um peso da autoridade da palavra do Senhor. E Paulo, então, menciona esse nome. E é interessante porque quando alguém denota através do seu nome uma tendência maldosa, má, maligna, fica até difícil você, então, ainda que tenha um bom significado tal nome, mas fica impregnado de alguma coisa ruim. Alexandre Latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. É difícil você não esquecer desse nome, não é? Quando Paulo fala aqui, sempre quando eu passo pela epístola a Timóteo, lembro de Alexandre, o Latoeiro, e a compreensão que nós temos de Paulo sobre esse homem era algo ruim, causou-lhe muitos males. Que coisa triste, quando alguém é causador de males. E eu vou então convidá-lo para abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a versículo 18. Que eu e você sejamos pessoas com as quais Deus vai nos usar para o bem e não para o mal. Amém. E sejamos praticantes do bem e não do mal. E se alguém, porventura, hoje é praticante do mal, por ignorância da sua incredulidade, que Deus estenda a sua graça e misericórdia e seja alcançado a salvação e conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 ao versículo 18. Estamos quase chegando na conclusão da primeira carta. Paulo conviveu um pouquinho com o pessoal lá em Tessalônica. E o assunto que ele vai tratar dos versículos 16 ao versículo 18 era algo que fazia parte do viver do apóstolo Paulo, da realidade da vida dele, e é tão importante essa tríplice ordem, tríplice, porque são 3 ordens que elas estão interligadas, elas estão envolvidas uma com a outra, e nós vamos perceber muito sobre isso estudando essas 3 ordens, e elas são tão necessárias na nossa vida e realmente desafiam o nosso ser, o nosso coração, porque não é algo do terreno natural, é do sobrenatural, requer a obra de Deus em nós, o agir de Deus em nós, para que possamos então estar cumprindo o que Paulo vai mencionar, a vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus. E às vezes as pessoas esquecem, nós do povo de Deus, que há uma vontade de Deus para cada servo dele, que é boa, agradável e perfeita. Deus, qual é a tua vontade diante de tal situação? Já de imediato, essas 3 ordens são ordens que têm o peso de autoridade e importância de estarem dentro daquilo que é a vontade de Deus revelada em Cristo para nós, tá ok? Nós vamos ler esses 3 versículos, vamos memorizar esses 3 versículos, tá? Vamos memorizar esses 3 versículos. Coloquemos-nos em pé. Lido o texto, nós vamos orar por aquelas menções que nós temos
feito. Não é difícil memorizar esses versículos. Os 2 primeiros, então, de primeira, não é, Fátima? A Tiana, aliás. Não, Tiana não é Fátima mesmo. A Fátima está exercitando agora, né? Está pegando o embalo da memorização. Regozijai-vos sempre. Já foi o primeiro versículo. Segundo, está bem fácil. Orai sem cessar. O terceiro, então, requer um pouquinho mais de nós. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tanto o regozijo quanto a ordem de orar sem cessar, junta-se, vem para gratidão e é a vontade de Deus. Deus abençoe a leitura. Vamos orar nesse momento. Graças te damos, Senhor Deus, o Deus eternamente bendito. Que a nossa alma possa constantemente bendizer ao Senhor. Amém. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O Senhor é o Deus santo, santo, santo. Amém. Toda a terra enche-se da glória do Senhor. Amém. Que este lugar seja o lugar da manifestação da glória do Senhor. Dirija-nos, Deus, nesta noite. Dá-nos compreensão, fala conosco, usa-me, capacita-me, Deus. E oramos também, rendendo graças ao Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito na vida da irmã Marta Joy, que já retornou para o lar, está em recuperação. Conversei com ela ontem. Ó Deus, damos graças ao Senhor pela vida dela. Expressamos a nossa gratidão. Também, irmã Inês, em Ribeirão Preto, Deus bendito, o Senhor tem sido o Deus que tem feito maravilhas do seu cuidado, da sua direção. A irmã Inês está aguardando esse tempo da cirurgia da catarata. O Senhor está preparando esse momento e nós oramos para que no tempo do Senhor, talvez breve, ela já tenha essa resposta e possa se alegrar também no Senhor. Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Que, como Israel, possamos também nos alegrarmos no Senhor. Amém. Há outras menções, temos lembrado da irmã Cláudia, Deus, que ainda cuida da visão, da diabetes, ó Deus, que haja controle, amém, que haja paz na vida dela, amém, e recuperação, Deus. Também a minha esposa necessita de uma obra do Senhor no seu corpo, amém, estamos orando aos cuidados do Senhor, que ela venha descansar, amém, crendo no agir do Senhor. Amém. Lar da irmã Rosângela, a família dela, os familiares, temos clamado ao Senhor pela obra que só o Senhor pode realizar. Pai bendito e eterno, a irmã Nancy, Deus, não está conosco, mas nós temos orado, visitado e que ela esteja debaixo da misericórdia e graça do Senhor. Amém. Por tudo damos graças e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. Que época que nós estamos vivendo. Nós vamos estudar, a partir de agora, desse momento, 3 atitudes cristãs ordenadas por Deus que envolvem, ou elas envolvem, o nosso bem-estar espiritual, emocional e físico. São de uma enorme importância para a nossa vida, o nosso viver de momento a momento. Mas que época que nós estamos vivendo de uma grande provocação comercial,
que começou lá na década, no momento do surgimento da comunicação radiofônica, veio para a televisão, atravessou, alcançou a internet, seja nos nossos computadores, na smartphone, enfim, em todos os lugares, de todas as maneiras, tentam nos vender algo. Ou seja, um produto, uma ideia, ou até mesmo um estilo de vida. Olha, eu estou oferecendo para você como mudar de vida, como começar a ganhar dinheiro pela internet. Clica no Saiba Mais. E aí você clica no Saiba Mais e vai participar de uma reunião online e a primeira coisa que a pessoa vai introduzindo o assunto para te revelar o segredo, como você ser bem sucedido, cadê o seu cartão de crédito? R$10 para a gente começar a se entender nesse assunto. E você imagina R$10? O que eu compro com R$10? E aí você, R$10, o que é R$10? E lá se vão os seus primeiros R$10 e você está num grupo, quem sabe, sei lá, 1000 pessoas. E aquele indivíduo já de imediato faturando. E aí daqui a pouco vem, aproxima-se mais, aperta-se o cerco. E aí já não vai ser mais 10, vai ser 50. Mas você fala, não, mas para entrar nessa situação tão esplendorosa e fácil de me tornar feliz, o que é 50? E vai então nessa direção. Ideia, produto ou o estilo de vida. E a pessoa diz assim, olha, eu moro em tal lugar, tá? A pessoa até confundido com o lavador de carros. Estou na minha casa aqui lavando, moro em tal lugar, e convocando. Ou é um produto, ou é uma ideia, ou é um estilo de vida. Tem para tudo. É o famoso Saiba Mais. Eu tenho dificuldade de memorizar. Tem Saiba Mais para isso também. Tem Saiba Mais para tudo. Desde que você tenha interesse, vai vir de conta, vai mudar a sua vida. Pastor, mas eu sou crente. Não, mas tem cristão lá do outro lado também, não Saiba Mais. Quer trazer a felicidade para você. E apresentam essas coisas como se finalmente houvessem descoberto a solução que vai acabar com a nossa infelicidade. E isso pode levar não à felicidade, mas à tristeza, algo assim. Porque a felicidade ou a alegria, ela tem uma fonte certa. Amém? Amém. Em Deus, eu e você podemos ser satisfeitos por completo. Em Deus nós encontramos uma alegria estável e não momentânea. Uma alegria estável. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Aqui nós temos então a tríplice ordem encontrada nesse texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao versículo 18. Em que o apóstolo Paulo exorta e ordena os cristãos para manterem uma atitude constante de alegria, oração e gratidão. Regozijai-vos sempre. Aqui nós temos o incentivo à alegria e contentamento independente das circunstâncias. Você não vai alegrar-se porque tudo está indo de vento em popa. Mas essa alegria
ela deve acontecer independente das circunstâncias. E nós temos também orai sem cessar, apresentando a importância da oração contínua, buscando uma comunicação constante com Deus. Mais adiante nós vamos entender sobre isso. É como aquele esforço que você faz para respirar. Como é difícil, né? Você faz um esforço, né? É uma dificuldade, né, para respirar. Dá uma canseira em você respirar. Não, é natural. Você inspira e respira. E se você na tentativa, não, estou cansado de respirar ou de inspirar o ar, vou parar de respirar. 3 minutos, não chega ar no seu cérebro, você vai desfalecer, não é? Você vai desmaiar. A mesma coisa, a oração é como a respiração. Ou oramos ou desfalecemos. Em tudo dai graças. Outro trecho. Outra ordem. Destaca o quê? A gratidão por todas as situações, reconhecendo o quê? Em todas as situações, sejam quais forem elas, aquilo que leva-nos a expressar gratidão é o relacionamento das situações com a bondade de Deus em todas as coisas. Regozijai-vos sempre. Eu até gosto quando Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele coloca essa tríplice ordem do regozijo, da oração e da gratidão. Você vai perceber a semelhança que tem Filipenses 4, a partir do versículo 4 até o versículo 6, porque quando Paulo escreve aos Filipenses, e o toque da carta aos Filipenses, além de ser a mais pessoal do apóstolo Paulo, é a alegria. Então ele vai dizer, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes do que as vossas petições, aí entra a questão da oração, sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças, envolvendo a gratidão. Então, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Está dizendo para a igreja em Tessalônica, nessa série de detalhes, de ordens que ele menciona no texto, para a igreja precisa ter essa compreensão que a vida cristã, como nós temos falado aqui, não é um mar de rosas. Você é provado, testado, desafiado para estabelecer quem você é no Senhor. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, veja bem, é o Senhor quem de todas livra esse justo. Amém? Salmo 34, 20, como brilha este verso da palavra nos nossos corações, nas nossas vidas. Em Deus, o Deus que pode fazer uma obra. Nós temos então, aqui nesses versículos da tríplice ordem, exatamente aquilo que deve ser a vida cristã. Plena e abundante, onde alegria, oração e gratidão são elementos essenciais, indispensáveis para o nosso viver cristão. E ao praticar isso, nós o faremos pela fé e confiança em Deus, independente dos desafios que tenhamos que enfrentar. As 3 ordens voltam-se para a nossa compreensão, do nosso viver pela fé e confiança em Deus. Devemos estar
conscientes do Deus que nós servimos, do nosso compromisso com Ele. A vida cristã é, então, pela fé. Amém? É pela fé. Não é o que você está vendo. É o invisível. É o agir invisível de Deus. Então eu proponho para você que a inquestionável vontade de Deus revelada em Cristo Jesus mostra-nos uma tríade de atitudes cristãs. Eu começo com a primeira delas para hoje à noite, pelo menos a primeira delas. Como é bom falar dessa primeira ordem de atitude ou ação para o viver cristão. Essa tríade refere-se a 3 atitudes ou ações mencionadas: alegria, oração e gratidão. E para hoje à noite, então, nós vamos começar com a alegria, ou o que significa regozijai-vos sempre. Vamos ver isso hoje à noite dentro da palavra de Deus. Regozijar-se sempre. De imediato, tome administração disso. Regozijar-se sempre já coloca eu e você diretamente num fato de que iremos encontrar alegria e contentamento no nosso relacionamento com Deus. Marca isso. A alegria e contentamento tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Independente das circunstâncias externas. Não são as circunstâncias externas que vai ser a base para você regozijar. Não. Vai ser o seu relacionamento com Deus. Amém. Independente das circunstâncias. Dando você um espírito alegre e esperançoso, que envolve fé e confiança em Deus. Vamos para o lado prático, já colocar um texto bíblico, para você então perceber que o apóstolo Paulo estava escrevendo algo que na vida dele ele tinha conhecimento de causa. Ele tinha conhecimento, ele tinha vivido isso. O que está escrevendo aqui, ele já havia experimentado na pele o que é regozijar sempre, orar sem cessar e dar graças a Deus. É tão bom quando você recomenda ou ordena ou mostra algo para alguém que você tem um conhecimento de causa, você já viveu aquilo, você já experimentou aquilo. Você já passou por uma situação em que você teve que exercitar a vontade de Deus no que diz respeito à alegria, à oração e também à gratidão. Em Atos capítulo 16, Paulo e Silas, eles estavam em Filipos pregando o evangelho e só apareceu de repente perto deles uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, que dava grande lucro aos seus senhores, e ela ficou invocada com o apóstolo Paulo e começou a dizer que aqueles homens, Paulo e Silas, anunciavam o caminho da salvação, eles eram servos do Deus Altíssimo. Nada contra o que ela estava dizendo, mas contra é o fato através do que ela estava falando, através de um espírito maligno. E Paulo, então, tendo ela feito isso por muitos dias, Paulo ficou incomodado com aquilo, a Bíblia diz perturbado, e ele voltou-se no versículo 18 de Atos 16 e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. Nome de Jesus, ordem proferida por Paulo, imediatamente o espírito maligno deixou aquela jovem. E o problema que vem a seguir é que os senhores daquela jovem agora, que tinham nela uma fonte de lucro, estava perdida essa fonte de lucro. E prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça à presença dos magistrados e apresentaram aos magistrados, dizendo que aqueles homens, Paulo e Silas,
sendo judeus, estavam perturbando aquela cidade, a cidade deles. Expondo costumes, no versículo 21, que não lhes era lícito receber nem praticar, visto que aqueles homens lá eram romanos. Então Paulo estava incomodando eles. E a multidão, veja bem, uma multidão se levanta unida contra eles. Então os magistrados rasgam as vestes de Paulo e Silas, mandam açoitá-los com varas. Não tinha feito nada de errado, mas para eles era algo muito sério. E castigam os homens de Deus. E havendo-lhe dado muitos açoites, imagine só, você sendo açoitado, ridicularizado em praça pública, foram lançados da prisão. Uma cena mais triste que a outra, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, como se fossem criminosos perigosos. Nenhum crime. Onde está Deus nesse momento, acompanhando os seus servos na provação, tal como o ouro que é provado, não é? E o carcereiro, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e prendeu os pés no tronco. Está lá Paulo e Silas. Já viveu um momento em que você se depara com uma vontade de louvar a Deus, de cantar? Geralmente isso acontece quando você está alegre. O Salmo 33, que nós estamos memorizando, diz o quê? Em ordem lá no texto, versículo 1, regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Regozijar é alegrar. Alegre-se no Senhor. Alegre-se. Cantai a Ele com a harpa, cantai com saltério 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem com júbilo. E que dizer do Salmo 100? Celebrai com júbilo, júbilo é brados de alegria. E o que dizer do versículo 2 do Salmo 100? Que leva-nos à compreensão de ordem. Servir ao Senhor com alegria. E o que imaginar então do segundo, acho que é o segundo aspecto do fruto do Espírito. Terceiro aspecto do fruto do Espírito. Primeiro é amor, segundo paz, terceiro, alegria. Terceiro aspecto do fruto do Espírito é a alegria. Que imaginar então quando a Bíblia em Provérbios diz que o coração alegre formoseia o rosto. Em Provérbios 15:15, todos os dias do aflito são maus, mas de coração alegre tem um banquete contínuo. E a Bíblia então diz que Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos reclamavam, discutiam entre si, sentiam perturbados com aquela atitude dele. Não, os outros presos os escutavam. Eu acho interessante aqui que eles oravam e cantavam hinos. Em meio àquela situação, eles podiam regozijar-se no Senhor. E sempre, regozijai-vos sempre. Quando acontece algo de triste, eu rasgo meu coração para Deus. E esse dia foi tão interessante porque eu tive como uma compreensão diante da situação que eu estava vivendo. Eu fiquei muito bravo, né? Algo havia acontecido e eu fiquei bravo. Falei, Senhor, tá assim, assim. Isso aconteceu, mas... E é como se Deus enviasse uma calmaria ao meu coração. Calma. Refrigerasse a minha alma. Para que essa atitude? Não é essa maneira de agir. Cristo, né, dizendo, eu sou manso e suave. Meu jugo é suave, meu fardo...
manso e humilde, né? O meu jugo é suave, meu fardo é leve, entendeu? O Senhor compreende o mais profundo do nosso ser. Ele sabe aquilo que nos incomoda, que nos inquieta, que desafia, que nos enerva, que nos faz sentir ódio, mas regozijai-vos sempre. Eles podiam estar discutindo a situação, já dizendo, quando eu saí, ainda mais Paulo, que era cidadão romano, tinha esse título, foi açoitado. Mas perto da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos a Deus. E havia ordem, porque sempre que há manifestação de Deus, onde a manifestação de Deus está acontecendo, de verdade e procedência disso, a ordem. Havia um momento diferenciado naquela prisão que chamou a atenção dos presos. Estavam escutando Paulo e Silas cantando hinos. Eu me lembro uma vez na nossa reunião dos jovens na igreja, isso foi no ano de 1986, 29 para 30 de março, 31 foi na segunda, daquele mês de abril, 31 na segunda, 30 no domingo. Então, do dia 29 para o dia 30, já virando, na madrugada do dia 30, a gente tinha feito uma atividade, os jovens estavam na igreja. E você sabe como é que é naquela época, né? Os jovens, todos ali na fonte da boa energia, em meia bagunça, ninguém queria deixar ninguém dormir. Então alguém catou um violão e começou a tocar num canto isolado da igreja, e a outra pessoa começou a cantar corinhos. Sabe que até foi um momento bom, que a gente começou a ouvir assim, e aí acalmamos, né? Aqueles cânticos nos acalmaram a fase da juventude. Então imagine na prisão, os presos, eu creio que Paulo estava orando em alto e bom som, audível, tanto quanto cantando, louvando a Deus, cantando hinos a Deus. E houve então uma manifestação do agir de Deus naquela prisão, que já havia o início do regozijo, porque o regozijo é sempre. A alegria e o contentamento é independente das circunstâncias que você está vivendo. O missionário Hudson Taylor, ainda haveremos de assistir esse filme, e você vai ver a cena e vai lembrar do que eu vou te dizer agora. A esposa dele disse, Hudson, é a última refeição que temos. E ele então, com alegria, expressou a sua gratidão ao Senhor. Aí você tem alegria, oração e gratidão. Ele agradeceu a Deus, porque eles tinham o alimento para o almoço e que eles estavam aos cuidados de Deus. E enquanto eles estavam almoçando, a última refeição, nós vamos passar esse filme da vida do Hudson Taylor. Alguém bate a porta da casa e o Hudson saiu para atender. E alguém entrega para ele uma carta contendo uma oferta que havia chegado para ele. Nem tinham acabado de almoçar e Deus já estava mostrando na sua providência. Tem jantar. Já está garantido o jantar. Regozijai-vos sempre. Tem a ver essa alegria e esse contentamento com o meu e o seu relacionamento com Deus.
não é algo passageiro, não é uma felicidade passageira, mas uma alegria profunda, duradoura, enraizada na fé. Eu creio que dentro do agir de Deus, toda a ordem dele pode ser cumprida, porque ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que possamos imaginar. Eu fico imaginando, preparando essa mensagem, eu fico meditando e meu pensamento vai para cada situação, amados. Eu fiquei imaginando esse regozijar-vos sempre, a ordem de se alegrar no Senhor de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. Então, passeando pela fornalha de fogo ardente, andando de um lado para o outro, sem sofrer dano algum, e tem um quarto homem com eles. E eles, então, na alegria do Senhor, prontos para morrer e não negar a sua fé. E Deus deu o que eles disseram que, se ele quisesse, poderia livrá-los. Se não, prostrados também eles não iriam perante a idolatria da Babilônia. E Deus livrou-os. Como aqui aconteceu com Paulo. Em Robeu aconteceu um terremoto. Se é preciso que aconteça um terremoto para que a sua situação de alegria seja ainda mais abundante e você seja liberto e transformada seja a sua situação, quem disse que Deus não pode dar um terremoto? Claro que pode. Provocou um terremoto naquela prisão. Abriu as portas. Mas ninguém fugiu. Porque não era para ninguém fugir. Quando o carcereiro viu as portas abertas, já pegando a espada para se matar, Paulo falou, não faças tal. Todos aqui estamos. O povo de Deus é um povo de ordem. E Paulo, em ordem, tinha o comando daquela situação, porque o Deus vive verdadeiro a quem ele estava servindo estava no comando. Amém? Deus estava no comando. E eles então experimentaram uma obra de Deus. E sabe que eles só deixaram a prisão da maneira cumprindo-se os protocolos. Não é que Paulo então dá o terremoto, abre as portas da prisão. Não. A oportunidade para que Paulo estivesse ali era um plano de Deus. Era do propósito de Deus. Para que o carcereiro fosse alcançado ao conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. Para que aqueles presos tivessem uma noção bem perto deles. Porque Deus é poderoso. Tem um colega nosso que só falta Deus colocar a igreja dentro da casa dele. Pessoas vão lá, eu vou lá, oro com ele, evangelizo. Vem o pessoal domingo, evangeliza. Do outro lado, está a igreja lá pregando o evangelho. Dá para ele escutar da casa dele. Amém? Deus, na sua obra, levou-os, Paulo e Silas. É claro que numa circunstância que envolvia dependência, fé, sujeição. A minha, a sua vida está no controle de Deus. Amém. Já delineado, traçado, por onde nós vamos nos movimentar. E Paulo estava sujeito. E olha que ele nem tinha ainda chegado para pregar o evangelho em Tessalônica. Peraí, Paulo, é só um momentinho. Vou manter você só um pouquinho na prisão. Os açoites, preso ali no cárcere. Deus depois deu um toque no corpo dele. O fortalecimento, a missão, a disposição, o comprometimento. A alegria do Senhor faz bem na parte espiritual, emocional e física.
Amém? Nós muitas vezes não entendemos as coisas quando elas estão acontecendo e Deus vai trabalhando, mexendo no nosso ser, para trabalhar a nossa confiança, a nossa dependência, a nossa sujeição nele. Olha o que Paulo escreveu quando ele começa a carta para os Tessalonicenses. É lindo o que ele menciona, diante do que ele vai colocando agora como ordem para eles. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Qual o que é do Espírito Santo? Percebeu o versículo? Com o quê? Qual é a outra palavra para isso? Qual é, Felipe, a outra palavra? A alegria do Espírito Santo. Eles tiveram a alegria do Espírito Santo recebendo a palavra. A mensagem pregada a eles em muita tribulação. Você percebeu isso quando nós mencionamos a introdução do Evangelho em Tessalônica? Não foi brincadeira. Em meio a tumulto, perseguição. E sempre foi assim no viver cristão. Isso vai trabalhando a sua confiança, o seu relacionamento com Deus. E Paulo estava vendo naquela igreja uma igreja sendo fortificada na graça do Senhor. Eram verdadeiros servos do Senhor. Amados, Paulo diz que a eleição deles, a escolha deles foi por Deus. Era uma igreja que Deus estava agindo naquela igreja e usando Paulo. Regozijai-vos sempre. Mesmo em meio às dificuldades, é possível manter a alegria em Deus, confiando em suas promessas e no seu cuidado. Regozijar, então, é um mandamento, é uma ordem. É para você alegrar, é para você se regozijar ou regozijar-se. Essa prática de regozijar-se, e principalmente como mencionei, sempre traz paz, esperança e fortalecimento espiritual, além de influenciar positivamente a vida das pessoas ao nosso redor. É uma atitude, regozijar-se, de fé, que busca encontrar alegria e contentamento em Deus, mesmo em meio às adversidades. E você, então, manter um estado de espírito esperançoso. O meu Deus vai mudar a situação. Sabe por quê? De onde é que vem a alegria? De onde vem a alegria? Lá em Neemias 8:10, nós vamos aprender que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria vem de Deus. Às vezes nós pensamos em Deus, muitas vezes nós pensamos no Senhor como Deus de seriedade, temor, justiça, Deus santo, santo, santo. Isso é verdade, faz parte do caráter de Deus. Isso é verdade, mas também é um Deus de alegria. Eu gosto daquele versículo do Salmo 126:3. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Onde é que você busca, ou onde você pode encontrar alegria? No Senhor. Filipenses diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O versículo 6, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações
e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 4 até o versículo 7. E Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor vai nos fortalecer. Neemias 8:10, deixa eu conferir esse versículo nas páginas desse livro histórico. Finalzinho do versículo. Neemias 8:10 diz a palavra do Senhor: porque a alegria do Senhor é a vossa força. O povo estava tomando decisões perante o Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Quando andamos conforme a vontade de Deus, somos fortalecidos pela alegria dele na nossa vida. Quando buscamos a felicidade nas coisas do Senhor, o que nós sentimos? Satisfação por completo. Nossos corações transbordam de amor. Provérbios 15:13, o que diz Provérbios 15:13? Acho que já mencionei. Provérbios 15:13, vamos ler, estamos chegando no finalzinho da mensagem para hoje à noite. Provérbios 15:13, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. A alegria faz bem para a nossa saúde. Tem um versículo no Salmo, capítulo 30, no versículo 5, é interessante. Nós vivenciamos situações em que poderemos ficar tristes e ficaremos tristes, estamos sujeitos a ficar tristes. Mas o versículo 5 do Salmo 30 diz: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Você pode ver um período de extrema tristeza que vai te fazer desejar o colo de Deus, que vai te fazer desejar ser alentado por Deus. E a palavra dele diz: ainda que o choro dure a noite toda, a alegria virá pela manhã. Jesus teve um momento que ele se entristeceu de tal maneira. A alma dele estava profundamente triste, numa tristeza mortal. Lá no Getsêmani, onde o seu suor se transformou em gotas de sangue. No grande momento que logo precederia a sua prisão. Não foi fácil para Jesus enfrentar a cruz, mas ele sabia que aquela dor seria necessária para que ele cumprisse a vontade do Pai. E de fato ele cumpriu a vontade do Pai. Hebreus capítulo 12. Estou sempre passando com Hebreus 12 com vocês. Hebreus 12, versículo 2. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Imagine você, pela alegria que lhe estava proposta. Naquela manhã da ressurreição. Eis aqui vos trago. Era um momento de alegria. Ele reverteria todo sinal, traço, vestígio que possivelmente existisse com os seus, de tristeza, de sofrimento. Agora reverte-se. Ele está vivo, ele ressuscitou. É momento de alegria. Eles se alegram. E eu não posso ter dúvida de que Deus, nos seus planos, quer realizar os seus feitos na nossa vida. E pode começar no momento
que parece que a tristeza invadiu o cenário e quer ganhar espaço. Mas não tenha dúvida, Deus vai manifestar a sua alegria. Busque alegria nele e tudo que vem dele. Regozijai-vos sempre. Um pouquinho mais adiante, em Filipenses, regozijai-vos no Senhor. E nós que estamos memorizando o Salmo 33, a primeira ordem do Salmo 33, regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Começa com regozijo, que é a alegria. Alegrai-vos. Não sei, você vai dizer para você assim, essa fase da minha vida eu não entendo muito o que está acontecendo, dificuldades estão me cercando, mas Deus, com Ele não tem beco sem saída, nem rua interditada. Ele é o Deus do impossível. Amém. Nele eu vou me alegrar, eu vou me regozijar. Posso até começar um momento de grande abalo e tristeza, mas no fim do dia, eu poderei estar encerrando aquele mesmo dia que começou com abalo, tristeza e dificuldades, na alegria do Senhor. Amém? Amém. Regozijai-vos sempre. O que significa regozijar sempre? Encontrar alegria e contentamento no seu relacionamento com Deus, numa vida em que vai trabalhar a fé e confiança no Senhor, independente das circunstâncias pelas quais você esteja vivenciando ou vivendo, enfim. E na semana que vem, agora vem então, orar sem cessar. Enfatizando a ação contínua da oração, buscando uma comunicação constante com Deus, em tempo real e a qualquer momento. Às vezes será pela madrugada, num despertamento para você orar, no início de um trabalho, num momento tal, não tem hora. Lá com eles foi perto da meia-noite. Pedro, quando foi despertado pelo anjo na prisão, o que ele estava fazendo? Morrendo de preocupação, né? Vou morrer. Tomar tristeza. Já viu quando uma pessoa está morrendo de preocupação? Você já percebeu que ela não consegue dormir? Ela fala, tentei a noite inteira, mas não consegui dormir. Eu estava aborrecido, inquieto, preocupado, transtornado. Quanta coisa ruim acontecendo. Meu país está em caos. Liderança. Coisas estão acontecendo. Ai, ai, ai. O que será de nós? Não dá nem para a pessoa dormir. E Pedro estava o quê? Dormindo. Em paz e deitarei e dormirei, porque tu estás comigo. Amanhã, entenda que Deus esteja com você, onde você vai estar. Tu estás comigo. No Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu convido Deus para estar onde eu vou estar amanhã. Ele sabe disso. Eu digo, por favor, Senhor, esteja comigo. Manifesta a tua presença. Eu tenho coisas para conversar com Deus. Eu preciso agir dele. Porque senão eu vou na via da insensatez, andando pela rua da insensatez. Eu vou terminar não sei o quê. É terrível. Então convide Deus, alicerce a sua confiança nele e diga para você, ó minha alma, no Senhor há alegria, há regozijo, amém? Amém. Coloquemos-nos em pé nesse momento. Quantas vezes eu conversei com Deus sobre este instrumento de trabalho aqui? Isso aqui é um instrumento de trabalho, irmãos. É um instrumento de trabalho. Eu falo, Senhor, só o milagre. E Deus deu o milagre. Amém.
olhando para aquele céu ensolarado, sem nuvem alguma, eu contemplei o fato que, operando Deus, nada impede. Vamos orar nesse momento. Isso é muito válido para a pessoa que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador. A pessoa precisa conhecer Jesus, a alegria dos homens, como Senhor e Salvador. Há uma decisão que vai tirar a pessoa do lamaçal do pecado, porque o pecado leva a uma terrível tristeza. Um coração dominado pelo pecado traduz-se numa vida triste. É preciso conhecer Jesus, a alegria dos homens. E ele tem uma alegria que deve permanecer naquele que o conhece como Senhor e Salvador. Oremos. Pai eterno e Pai bendito, a Tua palavra é poderosa, Deus. A Tua palavra é vindo ao mais profundo do nosso ser. Como é importante recebermos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, abençoe a nossa igreja, nosso povo, assim como o Senhor foi com a igreja em Tessalônica, que com gozo do Espírito Santo, em muita tribulação, eles receberam a palavra e permaneceram fiéis ao Senhor. Que a nossa igreja também possa ser fortificada pelo poder e pela autoridade da palavra do Senhor. Amém. Também, Deus, oramos por todos quantos já ouviram a pregação e aqueles que haverão de ouvir. Que essa mensagem fale e continue falando em muitos corações, para a glória e honra do nome do Senhor. Ó Deus, abençoe a nossa igreja, nosso compromisso, ó Deus. Aguardamos feitos o Senhor. Estamos vivendo os primeiros meses de uma implantação, de um trabalho novo, mas a nossa confiança, a nossa dependência está no Senhor. O Senhor já tem nos feito alegrar na provisão do Senhor de várias maneiras. A nossa oração agora, Deus, acrescenta-nos aqueles que virão ao conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Homens e mulheres, famílias, Deus. Faça de cada um aqui um instrumento na área de evangelismo. Amém. Entregando folhetos, pregando o Evangelho, alcançando almas para Jesus. Oramos pelo nosso quarteirão, Deus. Há muitas famílias que, se viesse a nossa reunião, chegaríamos a um grande número. Oramos, porque cremos no agir do Senhor. Nós somos apenas instrumentos. Usa-nos, ó Deus, e capacita-nos. Oramos nesta noite, no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Desejo a todos que nós todos tenhamos uma semana abençoada pelo Senhor. Amém.